continuando, então, com relação à evolução do direito internacional privado, como nós vimos na aula anterior, dos pós-glosadores, entre, então, o período dos estatutos italianos, franceses e holandeses, nós temos, então, no final do século, observando, né, esse último período, a ideia, então, de Savigny no século XIX. Então, para Savigny chegar à teoria dele, ele passou por 3 grandes fatores. Quais são esses 3 grandes fatores? Primeiro, a questão da Guerra dos 30 anos, né, na Europa, no qual nós tínhamos um momento no qual a Europa estava dividida entre o norte e o sul, a questão relativa aos protestantes e aos católicos, né, divergindo. Então, em 1517, nós temos a Europa nesse aspecto religioso, com a publicação da tese de Lutero. Nós temos também, no século XVIII, em 1789, a ideia da Revolução Francesa. Nós temos, no âmbito político, então, outro aspecto, fora, então, o aspecto religioso. De Lutero, nós temos essa forma do modal de produção, né, saindo de uma produção caseira, ainda artesanal, para uma revolução industrial. Então, em 1848, o aspecto econômico de Karl Marx, nós temos uma revolução na ideia também do aspecto econômico na Europa. Então, nós temos o Manifesto Comunista de Karl Marx em 1848, a Revolução Francesa dentro do aspecto político em 1789, e que dá à Europa uma outra conjuntura. Então, Savigny considera, nesses momentos, o Estado numa comunidade internacional. E a gente observa que essa aplicação do direito estrangeiro não é uma mera cortesia, e Savigny assevera, então, que é uma obrigação decorrente da existência de um mínimo de equivalência entre diversas instituições jurídicas, ou seja, a diversidade de ordenamentos jurídicos, e sustenta que, para isso, é preciso considerar um elemento essencial das relações jurídicas, para determinar a aplicabilidade do direito quando ele não se esgota dentro do único território. E a teoria levantada por Savigny é a teoria da sede, ou seja, a teoria da sede do fato, no qual o ordenamento está intimamente conectado. Então, Savigny publica, em 1849, o 8º volume do seu Sistema de Direito Romano atual. E se a gente observar, de fato, o nome ainda condiz com a realidade. Savigny, nós vamos ver a partir da próxima teoria que ele vem revolucionar, Savigny continua sendo o autor mais importante do direito internacional privado moderno. Então, em 1849, Savigny publica essa obra tão importantíssima do seu 8º volume, com o Sistema de Direito Romano atual, considerando, então, a sua teoria, a teoria da sede do fato, no qual o ordenamento deve ser analisado quando existe uma conexão internacional, aquela que ele está mais intimamente ligado. E aí, a partir dessa ideia, a gente observa que Savigny, a partir do momento da publicação da sua obra, ele começa a ter algumas críticas, né? Então, Savigny elabora um conjunto de soluções positivas, e nessa ideia dele, a gente observa que essa teoria da sede é o principal sustentáculo para a sua obra. E a gente observa que essa teoria da sede do fato, o autor busca, na ordem jurídica, um fato que provocou maiores efeitos, onde ele tem maior conexão. O problema do conflito de leis consiste em determinar, então, em cada relação jurídica, a lei da sua sede, assim como as pessoas que têm no domicílio a relação jurídica da sede com este domicílio. A sede é, para as relações jurídicas, aquele fator importante para determinar se é a aplicação da pessoalidade ou se é a aplicação da territorialidade. Então, num sistema que vige em determinado território, a gente vai observar que ele deve ser submetido a essa teoria da sede. Todavia, a teoria da sede trazia algumas exceções. Primeiro, que o direito a ser aplicado não poderia sê-lo quando ofendesse a ordem pública. E o segundo, a inexistência de uma instituição específica dentro desse ordenamento. Savigny
depois de ter publicado a sua obra em 1848, com a teoria da sede, teve uma crítica muito grande. A doutrina veio criticando a sua obra e ele reformula as suas teorias. E ele vem com a teoria do pêndulo, né? Ele vem com essa teoria do pêndulo, no qual ele vem afirmar o seguinte, que busca então o direito internacional privado determinar onde seria o maior centro de gravidade da relação jurídica. E aí a gente observa que poderia ser no Estado ou no estrangeiro. Então nós temos que Savigny, então, agora destoa da teoria da sede, criada por ele, e cria a teoria do pêndulo, afirmando, então, que nós vamos buscar onde tem o maior centro de gravidade da relação. Ou pode ser dentro do Estado, ou pode ser na lei estrangeira. E aí a gente observa que a lei brasileira, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que decorre, então, do Decreto-Lei 4657 de 1942, incorpora a teoria do pêndulo de Savigny, adotando a ideia do que ele afirma ser, então, agora, o elemento de conexão. E aí, a nossa lei de introdução ao Código Civil adota a lex fori, a lex domicilii, a lex rei citat, ou seja, a lei aonde está localizado o bem, a lotus recti actum, ou seja, a lei do local para reger o ato, e a lotus regit contractum. Nesse contexto, então, Savigny busca dar maior segurança às relações jurídicas e o elemento de conexão adotado era sempre aquele elemento de conexão territorial. E agora não, nós vamos observar que com relação ao estado e capacidade das pessoas, se adota a lei do domicílio da pessoa. Então, se o indivíduo é domiciliado no Brasil, aplica-se a lei brasileira com relação ao estado e à capacidade. Com relação ao estado e à capacidade da pessoa, se ele tiver domicílio no estrangeiro, for um espanhol aqui no território brasileiro, nós vamos aplicar a lei do seu domicílio. Com relação à capacidade de contratar, nós vamos adotar na lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 9º, a lei do lugar do contrato. Com relação ao casamento, a lei do lugar da sua celebração. Com relação ao regime de bens, se for bens móveis, a lei do local do seu domicílio. Se for bens imóveis, a lei do local onde o imóvel estiver localizado. Com relação ao contrato, a lei do local da sua celebração, ou onde ele estiver de ser cumprido. A gente observa que está no artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E com relação a bens imóveis, a lei do local da sua situação. Além de Savigny, nós podemos incluir como autores importantes nesse período do século XVIII, século XIX, principalmente a ideia que vem da escola anglo-saxã, que tem uma tendência eminentemente territorialista, por influência do feudalismo, e das escolas holandesas, que intransigentemente adotavam as teorias da estrita territorialidade. Nesse contexto do século XIX, então, principalmente na ideia de Savigny, a gente observa que surgem as ideias relativas as leis de introdução aos códigos civis. Então nós temos, em 1804, no Código de Napoleão, e depois no Código Civil Italiano de 1865. E nós temos também o Código Civil Alemão de 1896, contendo 3 legislações básicas com relação a essa ideia. E a gente vê que os principais autores, além de Savigny, foi Storr e foi Mancini. Joseph Storr tem a sua principal atuação não como autor de direito internacional privado, mas como o ministro da Suprema Corte americana. E o seu papel principal não foi enquanto ministro, mas depois que ele sai da sua carreira de ministro da Suprema Corte, no qual depois vira um filme hollywoodiano, que é a ideia relativa à captura dos negros, né? A questão da escravidão dos Estados Unidos. Então, o filme americano retrata essa realidade de Mancini, de Storr, e esboça no filme Amistad essa ideia da evolução do direito internacional privado. Então, Storr, na sua atuação como autor em direito internacional privado, ele traz algumas teorias. E a teoria de Storr ela é basicamente territorialista.
E aí a gente observa que a aplicação do direito internacional privado para STOR, além da ideia então, do territorialismo, tinha duas premissas. Primeira, o juiz tem a liberdade para a aplicação do direito estrangeiro, então cabe ao juiz, na sua faculdade, na sua discricionalidade, a aplicação do direito estrangeiro. E segundo, fazer justiça para a solução das lides que envolvam o direito estrangeiro é uma forma de cortesia internacional, é um dever moral. STOR, ele atua na sua prática fazendo algumas compilações, alguma análise do direito federal americano, e ele traz a ideia concreta estabelecida por ele no restatement, ou seja, ele faz um conjunto de análise das decisões americanas e ele coloca que os princípios e regras produzem um funcionamento nessas codificações. E a consciência, ou seja, a consequência dessa liberdade dada ao magistrado, sofre uma crítica muito grande, porque se você dá uma liberdade muito grande ao magistrado, você tem uma insegurança jurídica decorrendo principalmente dessa ideia de que o magistrado pode se decidir ou simplesmente justificar de forma discricionária. História se filia então à escola holandesa, com fundamento principalmente na territorialidade, e que as leis estrangeiras não poderiam ter qualquer poder originário sobre o Estado, e a sua aplicação decorreria principalmente de uma cortesia internacional. Ele justifica no princípio da reciprocidade quando da aplicação por cortesia internacional. STOR era territorialista e dava extrema importância, então, à distinção entre bens móveis e bens imóveis. Outro autor importantíssimo que nós podemos ressaltar é o autor italiano Pasquale Mancini, que aí nesse século XIX traz uma ideia fundamental, que é a ideia do princípio da nacionalidade, ou seja, que o direito é como o sangue que circula nas veias do indivíduo e ele leva aonde ele quer que esteja. Então, o fundamento do direito internacional privado, para Pasquale Mancini, não é o Estado, mas sim a nacionalidade. E ele afirma que o direito internacional privado deveria ser apenas um ramo do direito internacional público, ou também chamado de direito das gentes. E sempre se referia às pessoas e não às coisas. Assim, o sangue, como circula nas veias, seria o direito acompanhando o indivíduo aonde ele quer que vá. Então, a justificativa adotada por Mancini é que o Estado livremente adota o seu direito. E diferente, então, para resolver essas relações jurídicas, nós levaríamos o direito do indivíduo aonde ele estivesse. Para Mancini, somente era possível a aplicação do direito territorial em duas situações. O direito ele poderia ser aplicado quando ele ofendesse a ordem pública, então se o direito estrangeiro ofendesse a ordem pública, você aplicaria o direito nacional, e pela autonomia da vontade das partes, quando afastasse a aplicação desse direito. No Brasil, teve grande influência a ideia de Mancini para o anteprojeto de Clóvis Bevilacqua, e para a Lei de Introdução ao Código Civil de 1916, que foi revogada pelo Decreto-Lei 4657 de 42, em 1942, então, que rompe com a tradição do elemento de conexão nacionalidade e aplica o elemento de conexão domicílio, e que para isso foi importantíssimo para o Brasil e que nós vamos analisar em aulas futuras. E ainda, a Lei de Introdução ao Código Civil de 16 autorizava a aplicação da autonomia da vontade pelas partes, o que foi silenciado pela Lei de Introdução ao Código Civil de 42 ou pelo Decreto-Lei 4657 de 42. E aí nós vamos analisar quando ele se omitiu, então nós vamos ver se é possível ou não a aplicação do direito internacional privado sobre o elemento de conexão autonomia da vontade no nosso ordenamento jurídico. E na aula que vem nós vamos cuidar sobre os pressupostos do direito internacional